Bem, hoje é o Momento Saúde com a doutora Thaís, vai tratar sobre dores do estômago. Boa noite, doutora Thaís, suas primeiras considerações. Boa noite. Bom, cerca de metade da população brasileira apresenta queixas relacionadas ao estômago. Sabia que ele é um dos primeiros órgãos do nosso corpo a acusar estados de tensão e ansiedade? E isso ocorre por quê, né? Porque o trato gastrointestinal possui um sistema nervoso próprio, que é formado por uma série de células nervosas e neurônios que possuem uma ligação direta com o nosso cérebro. Por isso que grandes mudanças de humor, problemas emocionais, irritação e ansiedade podem fazer o estômago reagir, alterando seu movimento, aumentando a secreção de ácido e aumentando a sensibilidade à dor. Isso faz com que a pessoa tenha sintomas. Ter sintomas não quer dizer que existe realmente uma doença no estômago, como gastrite, refluxo ou úlcera. Metade das pessoas que têm dor e fazem endoscopia não apresentam qualquer tipo de alteração nesse exame. É daí que vem aquele diagnóstico, né, aquele termo que é comum falar de gastrite nervosa, porque a pessoa tem dor, tem sintoma e não tem doença física no estômago. Bom, doutora Thaís, quais são os sintomas, então, que indicam que há uma doença no estômago? O principal sintoma das doenças do estômago é a dor, mas existem outros como inchaço abdominal, difícil digestão, queimação, sensação de aperto no estômago e saciedade precoce, aquela sensação de satisfeito logo quando come, nem que for um pouquinho. São sintomas que comumente chamamos de indigestão. E frequentemente as pessoas já associam esses sintomas de indigestão com a gastrite. Mas, apenas pelos sintomas é quase impossível diferenciar a causa. Por exemplo, a azia é um sintoma presente em uma série de complicações do sistema digestivo que aparece quando o estômago está ácido demais. Por exemplo, refluxo, esofagite, gastrite e úlcera. Bem, então qual a diferença entre a gastrite e a gastrite nervosa, doutora Thaís? A gastrite afeta a mucosa do estômago e causa uma inflamação nele. A gastrite nervosa não tem nenhuma alteração no estômago. Então, a gastrite, ela pode ou não causar sintomas de dor, etc., do mesmo modo que esses sintomas podem aparecer sem ter a gastrite. Bem, as pessoas também costumam fazer confusão entre gastrite e úlcera. Qual é a diferença? A gastrite é uma inflamação geral no estômago. Ele fica avermelhado e com machucados superficiais. A úlcera é um pouco mais grave. É quando se formam feridas na parede do estômago com machucados profundos que ardem e doem. Tanto a gastrite quanto a úlcera podem provocar dor constante em queimação, que melhora ao comer, pode até acordar a pessoa à noite e aumenta com o estresse. A dor das duas doenças acontece em 3 tempos. Começa, a pessoa come, a dor passa e depois a dor volta. E se a úlcera não for tratada, pode piorar a ponto de perfurar a parede do estômago e causar o que se chama de hemorragia digestiva. É um sangramento dentro do estômago. Bom, chega uma pergunta aqui da nossa ouvinte Juliana, querendo saber quais são os diagnósticos, como diagnostica essa questão das dores de estômago, gastrite, úlcera, enfim. Então, como eu disse, que apenas pelos sintomas é quase impossível dizer a causa daquela dor, etc., já que as doenças diferentes produzem os mesmos sintomas, deve ser feita uma endoscopia. Na prática, a maioria dos casos é tratado sem a necessidade de fazer esse exame, né? Porque ele é invasivo, necessita até de anestesia. Mas desde que a pessoa não tenha sinais de alarme, que tornam a investigação com esse exame obrigatória. O que são esses sinais de alarme? Vômitos ou fezes com sangue, perda de peso progressiva, dor ao engolir que vai aumentando, vômitos persistentes, anemia, ou quem já teve alguma úlcera antes, ou quem tem história familiar de câncer de estômago. Isso tudo não significa necessariamente uma doença grave, mas é nessas pessoas que o risco é maior de se encontrar uma doença que precisa de um diagnóstico e um tratamento urgente, como câncer e úlceras com complicações. Então, é nessas pessoas que escolhemos para fazer a endoscopia. Agora uma pergunta do nosso ouvinte Paulino, de São Paulo. Quais são as formas de tratamento que existem?
Na maioria das vezes, a pessoa que sofre com dor de estômago costuma tomar remédios por conta própria, né, para alívio dos sintomas. O problema é que a automedicação não trata a gastrite ou a doença que for. Ela apenas diminui a dor temporariamente. Para quem costuma tomar antiácidos com trazia, é importante saber que o alívio geralmente é momentâneo, funcionando para aquelas crises e dores agudas. Só que esse hábito pode trazer um efeito rebote, causando mais acidez depois que passa o efeito. Por isso, o tratamento é tão fundamental. O tratamento convencional consiste em tomar antiácidos, que tem esse efeito temporário e tem muitos efeitos colaterais. Entre eles, dor de cabeça, secura na boca e confusão. Além disso, a situação emocional do paciente também deve ser levada em conta e tratar as causas de estresse e ansiedade. A homeopatia pode oferecer um tratamento seguro, suave e sem efeitos colaterais. Ela age na cura e não no alívio temporário dos sintomas. Além de agir no estômago, ajuda a equilibrar o emocional, controla a irritação e a ansiedade. No início, ela pode ser usada junto com os remédios comuns de farmácia, até que você vai percebendo que cada vez menos vai ter necessidade de tomar os antiácidos, podendo se livrar deles e ficar apenas com remédios homeopáticos que de fato controlam a doença. E, claro, o mais importante é mudar hábitos de vida. Vou passar umas dicas alimentares, então, para vocês. Comer várias vezes no dia, fracionar a alimentação, é essencial para que o ácido do estômago seja usado frequentemente e não fique muito tempo parado. Não ficar muito tempo em jejum, então, porque esse ácido ali muito tempo parado inflama o estômago. Evitar as grandes refeições, porque quando comemos muito, o estômago não consegue digerir tudo e estimula ainda mais a produção de ácido. Evitar pimentas, comidas condimentadas, cigarro, bebidas alcoólicas, refrigerante, cafeína, energético e chiclete. Com trazia, é bom comer macarrão, arroz ou batata, porque são alimentos que exigem mais do estômago para serem digeridos, gastando o suco gástrico e diminuindo a acidez. Elimine alimentos gordurosos e frituras do cardápio, pois a gordura é um irritante gástrico. Comer rápido, deitar após as refeições e ser obeso piora a azia e o refluxo. Bem, chegamos ao final de mais um Momento Saúde no programa Fora da Caixa Exclusiva FM. Então, doutora Thaís, obrigado pela sua participação mais uma vez, pela sua atenção com nossos ouvintes. Então, eu passo para a senhora fazer as vossas considerações finais e tenha uma boa noite. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui. Então, vamos lá. Você que vem sendo perturbado por dores ou desconforto na digestão, não se automedique, procure um médico para tratar corretamente e impedir que uma doença simples se torne grave. E você que já passou por momentos de irritação que causaram dores e queimação no estômago, se você vem observando uma relação muito intensa entre as suas emoções e o seu estômago, e isso está lhe causando problemas, não deixe de procurar um médico para que o tratamento seja direcionado para a verdadeira causa do problema, obtendo uma cura mais rápida e verdadeira. Boa noite a todos e até semana que vem.